Eu brinquei sobre a questão da Assembleia, os irmãos nossos, mas a mensagem de hoje, eu lembrei de um hino da harpa. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos, nesta vida, já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. Em algum momento, amados, da história, da nossa história pessoal e da história do evangelicalismo brasileiro, e por que não dizer mundial, os crentes começaram a gostar tanto desse mundo, gostar tanto daquilo que o mundo tem para oferecer, que se esqueceram de que o Rei está voltando. Só se justifica, amados, um grupo tão expressivo, que defende, que crê, que prega, que apregoa o tal do evangelho da prosperidade, de que Jesus quer que você se dê bem nessa vida e prospere, tenha posses e bens. E caso você não tenha, você pode colocar Jesus contra a parede e dizer: Senhor, eu sou dizimista, me abençoe. Só pode entrar na cabeça de alguém essa basófia, essa história mentirosa, se esse alguém, se esse crente, se essa crente se esquecer de que o Rei está voltando. Quando a gente acredita que o Rei está voltando, essa vida aqui, amados, você concorda comigo? É muito pouca coisa. Não dá para se apegar a essas coisas deste mundo, dá? Dá para se apegar a uma mudança política, dá para se apegar a um time de futebol, dá para se apegar a uma causa humanitária, dá para se apegar a um bem material, a uma casa, um carro, uma lancha. Se a gente acredita de que o Rei está voltando, e de que tudo isso que a gente está vendo hoje vai ser revolvido em fogo, nós estamos em guerra na Ucrânia já há mais de ano. Há uma ameaça potencialmente verdadeira de ataque nuclear. A Rússia já tem falado isso há algum tempo, através do seu autoritário presidente. Em contrapartida, a parte ofendida, invadida, tem pedido armas letais de todos os países envolvidos no mundo. Esse final de semana mesmo, na reunião do G7, tratou-se desse assunto. Eu não sei, amados, não quero
que você fique fazendo continha, mas eu não sei, me parece, amados, de que o tempo nosso aqui está cada vez mais se esvaindo. Há um relógio mundial que está perto de dar meia-noite. Se está 15 para meia-noite, 10 para meia-noite, 5 para meia-noite, 3 para meia-noite, 1 para meia-noite, eu não sei. Porque daquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai. Mas é fato. O texto de hoje, Lucas 17, 20 a 31, Jesus é indagado por um grupo de religiosos, os fariseus, que eram gananciosos. Jesus havia dito já, vocês são gananciosos, vocês são avarentos, vocês fazem questão do vil metal, vocês são estilo aquele personagem do Chico Anísio. É melhor zero na nota do que prejuízo na bolsa. Vocês estão amealhando bens. Vocês são como aquele rico insensato. A alma tens em depósito muitos bens. E esse grupo acossa Jesus, o verbo é esse mesmo, acossa Jesus. Ele faz uma pergunta a respeito do reino. Porque os fariseus, bem como os escribas, os religiosos, os judeus tradicionalmente, acreditavam na vida do reino, do rei, do reino. Só que seria um reino político, militar, que tomaria o poder. Roma seria expulsa e o novo rei, descendente de Davi, estaria em Jerusalém, no trono de Davi. Eles tinham essa expectativa. E eles queriam então pregar uma peça em Jesus e falaram sobre reino. E aí como que Jesus dissesse o seguinte: vocês querem falar mesmo sobre reino? Vocês têm certeza, né? Jesus falou, vocês têm certeza, né? Que vocês querem falar sobre reino? E aí ele fala. Vamos ao texto. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá um tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui ou lá está ele. Não saiam, nem sigam essa gente. Preste atenção, igreja. Não sigam essa gente. Porque assim como o relâmpago que resplandece, brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração, aquela geração. Tá ok? Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. Se lembra disso? Está lá em Gênesis 6, Gênesis 7. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Você lembra disso? Está lá em Gênesis 18 e 19. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Me permita só fazer uma paráfrase aqui. Quem estiver no trabalho, não volta para casa. Lembre-se da mulher de Ló. Você lembra da mulher de Ló? Está lá em Gênesis 19. Ela amava Sodoma e Gomorra. Tanto é que olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. Quem a perder, esse a salvará. Eu digo a vocês que naquela noite, aleluia, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será levada e a outra será deixada. Isso em caso de casamento em julgo desigual, né? Crente, não crente.
2 mulheres estarão juntas moendo trigo. Uma será tomada e a outra será deixada. A sua empresa, seu estabelecimento de trabalho. 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Então perguntaram a Jesus: uau, onde será isso, Senhor? E ele respondeu, mais um provérbio aqui que a gente vai ter que trabalhar juntos, né? Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Deus, fale conosco. Marque a nossa vida com a santa palavra de Deus. No nome dele que oramos. Amém e amém. Importante relembrar que Jesus começou seu ministério 3 anos antes de anunciar a chegada do reino. Na companhia de Jesus havia aqueles que estavam querendo ver sinais. Um desses sinais seria um governo visível e terreno. Eles acreditavam: morte aos romanos, vamos tomar o poder. A resposta de Jesus aqui vai em 2 direções. Primeiro, no reino de Deus a gente não pode descobrir qualquer tipo de valor ou de conceito a respeito dele por uma mera espionagem ou observação, porque não é aparência exterior, é coisa do coração, é íntimo. E segundo, o reino é algo secreto, é como uma semente de mostarda, é como uma semente que a gente não sabe o que está acontecendo dentro dela, e que ninguém em sã consciência planta uma semente e no outro dia descava para ver se ela está do mesmo jeito ou não. É algo que acontece de dentro para fora. O reino de Deus é um reino de intimidade. As mudanças na nossa vida, nós que somos parceiros do reino, servos do reino, súditos do reino, as transformações acontecem de dentro para fora. Cuidado com as aparências. Me permita até usar um ditado popular: as aparências enganam. Não espere que o reino de Deus virá em um determinado lugar familiar ou em determinado lugar facilmente identificável. Não vai ter sinal de neon brilhando dizendo: bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo ao reino de Deus. Não. O reino de Deus é uma realidade espiritual. Vai acontecer dentro de nós. Já está acontecendo no meio de nós. O Cristo, como orou o meu querido Samuel, o Jesus de Nazaré, está ressurreto. A presença dele está aqui, entre nós. O reino de Deus, Jesus disse, está dentro de vocês. Aleluia. Está construído em torno dessa presença mística, espiritual de Jesus. Não há nada visível. Jesus não virá em carne e osso e incorporará um espectro de um governante terreno. Ele não vai tomar o poder de nenhum país, de nenhuma potência. Nós vamos alcançar o reino pela oração. Por isso que depois dessa passagem, Lucas coloca 2 parábolas falando a respeito da oração. E se você vir no domingo que vem, você vai acompanhar a primeira mensagem sobre a oração. Dando um clique, Mateus, a grande ideia desta passagem é essa. O Rei Jesus já inaugurou o seu reino em nós. Se você quiser detalhar, dentro de nós. E em breve consumará o seu reino para nós. Em nós, o reino já está. Mas está inaugurado. Para nós,
ele será consumado. Aleluia. Quando eu falo que o rei está voltando, eu estou falando de que o rei está voltando para consumar. Porque ele já inaugurou o seu reino. Nós já estamos no reino. Débora que colocou aqui no quadro, não foi? Nós fomos salvos, somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos na glorificação, na consumação do reino. Ele virá entre nós, versos 20 a 30, dando um clique, Mateus, ele virá entre nós, e dando mais um clique, ele virá para nós, versos 31 a 37. Ele virá entre nós. Acompanhe na sua Bíblia aí. Os fariseus estavam sempre por perto de Jesus. Não vou me delongar falando quem eles eram. Eram rigorosos, religiosos, severos cumpridores da lei. Não cometa o erro de acreditar que todo fariseu era desonesto. Mas a religião farisaica é sempre desonesta. Os fariseus foram críticos declarados de Jesus. Haviam fariseus sinceros que caminhavam ou que tentavam entender aquilo que Jesus dizia e ensinava. Um exemplo maior disso é Nicodemos, que era fariseu. E que no capítulo 3 de João, à calada da noite, como diria o D.A. Carson, assim como seu coração estava em trevas, ele procura Jesus na calada da noite, para indagar a Jesus, para conversar com Jesus. E Jesus lhe diz acerca do novo nascimento. Ele precisava nascer de novo. Outros fariseus também foram alcançados ao longo do caminho. Mas, contudo, porém, entretanto, a maioria deles foram um calo, ou melhor, um aperto no calo de Jesus. Homens maldosos, perguntas capciosas. Essa pergunta, por exemplo, do versículo 20, quando virá o reino? Jesus responde, o reino já veio. Vocês não estão entendendo? É igual nos nossos dias, amados. Tem gente que hoje ainda pergunta, quando virá? Amados, ele já veio. Ele já está entre nós. Você percebe Cristo aqui? Você percebe Cristo no seu dia a dia? Você não precisa da ceia do Senhor para ter essa certeza. A ceia do Senhor apenas é um memorial de algo que é uma realidade vital. Jesus está aqui. Jesus é conduzi-lo até a sua casa. O reino de Deus está dentro de nós. Não se trata de uma intervenção, como eu já disse, na esfera política militar. Jesus não queria libertar Israel do jugo romano. Jesus disse que o reino de Deus já estava presente, ainda que de forma invisível. O reino de Deus virá novamente com poder para consumação. E será um acontecimento que todos verão. Não precisa ficar preocupado, dizendo, pastor, e se eu não perceber que o reino virá de modo consumado? Você verá. Porque a palavra de Deus diz que todo olho verá. Todo olho verá. O reino de Deus já estava entre eles, já estava dentro deles, já estava ao alcance deles. Jesus diz mais, olha só, não confie naqueles que estão dizendo, versículo 21, ele está aqui, ele está lá, porque o reino de Deus já está entre vocês. 22, virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E vocês então vão dizer, ele está aqui, ele está lá, mas não saiam, não siga essa gente. Se você perder o tema do reino, que é tão central aos evangelhos, você vai mudar completamente o modo como você encara a mensagem cristã. E você vai substituir essa mensagem do reino, que desemboca na cruz, é o reino da cruz, é o rei que morre, é o servo da cruz, é a cruz do rei, para fazer uma homenagem ao ontem falecido Tim Keller, a cruz do rei.
Mateus, Marcos, Lucas e João não tinham dúvidas a respeito disso. O reino está ligado à cruz. Jesus, amados, passou a vida inteira do seu ministério, primeira parte na Galileia, segunda parte indo em direção a Jerusalém, terceira parte em Jerusalém, mas o seu trono foi uma cruz. A gente não pode se esquecer disso. Deus se tornou rei em Cristo na cruz. Que modo de estranho de ser rei, né? A vinda do nosso rei, amados. Essa vinda que ansiamos para consumar todas as coisas. Olhe para mim no versículo 24. Diz que vai ser uma vinda repentina e visível. Assim como o relâmpago que resplandece, que brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. O Filho do Homem é um título messiânico que está presente lá em Daniel, no capítulo 7. Aparece no Evangelho de Lucas 25 vezes. Representa, então, esse servo messiânico, esse rei, esse título de realeza, de alguém que foi enviado por Deus para morrer e para inaugurar o seu reino entre nós. Ah, queridão, ah, queridona, preste atenção. A primeira vinda de Jesus foi obscura. Ela foi fraca. Jesus veio no ventre de uma adolescente de 16 anos, camponesa, de nome Maria. Frágil. Como ela estava desposada, prometida a José, José cumpre o seu papel de homem, assume Maria, quando da visita do anjo, dizendo que ele não deveria temer de recebê-la, porque o que estava sendo gerado nela era fruto, obra do Espírito Santo de Deus. José era carpinteiro, trabalhador braçal, homem de poucas posses. Mas ele assume a sua responsabilidade. A primeira vinda do rei, amados, foi uma vinda numa estalagem, num estábulo, num lugar de viajantes pobres, numa manjedoura. O rei veio na superfície da história humana. Mas olha para mim, e se eu fosse você, eu levaria isso a sério, hein? A sua segunda vinda não vai ser assim não, hein? Como diríamos para crianças, nana, nina, não. A segunda vinda será conhecida universalmente. Ele não voltará mais ao quebrado, aquela imagem enfraquecida, fragilizada pelos tormentos e suplícios que antecederam a sua crucificação. Não. Apocalipse capítulo 1 vai estar dizendo como ele virá. Ele virá glorioso. Ele virá com os rostos resplandecentes. Ele virá com os cabelos com chamas de fogo, pés reluzentes. Ele virá com as nuvens do céu. A segunda vinda de Jesus, aleluia, será o desvendar da presença de Deus, será a revelação culminante da majestade e da glória transcendente deste Deus trino. Entre a primeira e a segunda vinda, Jesus passou pelo senda da cruz. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A vergonha da cruz, a afronta da cruz, só os mais nobres, os mais vexatórios, os mais rebeldes, os piores dentre os piores criminosos, era executado na cruz. Ele padeceu na cruz. Ele foi morto na cruz. Antes de ser exibido em glória, Jesus passou pela senda da cruz. Jesus encarna o Deus vivo, encarna as promessas de Israel, de um Messias que viria, que triunfaria. No canto do servo do Senhor em Isaías, no capítulo 53, é apresentado que ele seria homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Me permita a expressão meio jocosa, um homem chaguento, cheio de chagas, como Lázaro, que diante da casa do rico
tinha suas chagas sendo lambidas por cães. Jesus é um homem de chagas, um homem de dores, em sua primeira vinda. Mas na segunda vinda, queridão e queridona, você vai tremer. O céu vai tremer. A terra vai tremer. Os mortos serão devolvidos à vida. A palavra de Deus diz que o fogo devolverá os seus mortos, a terra devolverá os seus mortos, o mar devorará os seus mortos. Ulisses Guimarães, que foi engolido por peixes, será revolvido à vida para o julgamento. Seu parente, seu querido que foi cremado, vai voltar. Pessoas desaparecidas aparecerão. As notícias tomarão conta do mundo inteiro. A BBC vai ficar louca. A CNN vai parar. Todos se entrevistarão. Espectadores do mundo inteiro, de todos os quadrantes deste planeta. Todas as nações virão para prestar homenagens a Ele, o Senhor do mundo. Aquele que estava no Gólgota, alquebrado, machucado, vilipendiado, escarnecido, agora voltará como rei, hein? Com coroa na cabeça, com o rosto resplandecente, e para ele atrairá todos os que o Pai lhe deu. Ninguém ficará aqui. Usando a expressão de Êxodo, no que diz respeito ao cativeiro egípcio, nem uma unha ficará. Nem uma unha ficará. Do maior ao menor. Aquele que foi entronizado no Gólgota com a placa Rei dos Judeus, ele vai receber as nações por herança, os confins da terra por possessão. Como diz o Salmo 2, beijem o filho, beijem o rei. Agora se segura e creia nisso. A sua vitória, irmã Sirlene, não será por bombas, armas. O Zelensky falou para os japoneses hoje, para o primeiro-ministro japonês: eu preciso de armas letais que só o Japão tem. Mas o nosso rei não precisará de armas letais que o Japão, Estados Unidos, Inglaterra, França, submarinos atômicos da Alemanha. Não. Ele não virá com armas e bombas. Ele virá com seu povo, os mártires, em sofrimento e testemunho. Virá com os 12 apóstolos ali, perfilados, o grande time de Jesus. Virá com aqueles que são mortos, filhos e esposos que serão devolvidos pela ressurreição. Reino e cruz se juntam. Não separe o reino da cruz. Não separe a cruz do reino. Senão você não vai entender o evangelho, hein? Quem quiser saber detalhes sobre essa relação teológica que eu só estou dando aqui por cima, como Deus se tornou rei, um livro do N.T. Wright. Não há, amados, não há como retroceder. A proposta do rei, não tem como. O reino virá. O rei do reino virá. O governo soberano do Deus de Israel na terra como no céu será exercitado por um representante do trono de Davi, o próprio Jesus de Nazaré. O fato de a cruz ser o acontecimento que traz o reino, é muito importante lembrar, não romantiza a cruz. Não torna a cruz algo assim, a crucificação algo assim, e agora é lindo. Não, nunca foi lindo e nunca será linda. A cruz é um ato terrível. A crucificação é um ato brutal de injustiça e de violência. Jesus aqui nesse texto, queridão e queridona, nos lembra de exemplos que eu já citei aqui
Não vou entrar em detalhes, você lembra, dias de Noé e dias de Ló. O que aconteceu nos dias de Noé? Claro, Noé pregou, a maldade dos homens foi aumentando, e Noé só conseguiu salvar a sua família. Você acha que são muitos aqueles que vão aceitar a Jesus, a verdadeira arca que vai salvar a humanidade, os eleitos de Deus? Não, o caminho é estreito, a porta é estreita. Negócio não é showzinho não, gente. Negócio não é popularidade não. Não dá para curtir nem dar like. São poucos os que entram por ele, diz o Senhor. E nos dias de Ló, você se lembra da passagem? Casavam, davam em casamento, uma orgia generalizada. Choveu fogo do céu e enxofre para destruir todos, versículo 29. E o texto diz no versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Olhe para mim, você acha que vai ser molezinha? Vai ter fogo do céu, vai destruir. Imagina você indo trabalhar na Brasfels ou em Furnas e o motorista é alguém convertido, um homem de Deus. Ele vai ser arrebatado. O ônibus vai ficar desgovernado. Você vai chegar em casa, você vai ficar assustado, se ficar, né? Você só vai ficar assustado se você ficar. Porque se você ficar, é para você ficar assustado mesmo. Porque ele virá. Não apenas virá entre nós, porque ele já está entre nós, mas Mateus, ele virá para nós. Versículo 31. Naquele dia, o que diz? Quem estiver no terraço, aí você deve estar dizendo, mas pastor, por que quem estiver no terraço? Não é porque as casas antigamente, preste atenção, era o lugar onde as pessoas ficavam nos horários de folga. Porque era muito calor em Israel, ainda é. Um sol de 60 graus de dia e à noite abaixo de 0. Então, não tem como. Chega um horário, a Dona Maria tem que ficar lá em cima para descansar. E o seu José também. Então, Jesus está aproveitando essa situação, olhe para mim para dizer o seguinte, olha, naquele dia, quem estiver no terraço relaxando e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los não. Porque, amado, quando o rei vier em poder e glória, você vai querer voltar para buscar o quê? Ah, meu tablet. Ah, meu notebook. Ah, meu celular. Não, esqueça. Aleluia, esqueça. Aí Jesus fala ainda, olha, lembre-se da mulher de Ló. Eu não vou entrar em detalhes também, é muita coisa, né? A mulher de Ló amava tanto aquela vida que ela havia deixado em Sodoma, que a ordem de Deus, através dos anjos que foram lá, foi o seguinte, pega quem estiver aqui e saia. E não olhem para trás. Ló não conseguiu convencer todas as filhas, porque tinham filhas casadas que ficaram com seus genros. Ele só conseguiu convencer mal a mulher e as 2 filhas. Mas esse texto é taxativo. Lá no capítulo 19. Ela olhou para trás. E virou uma estátua de sal. J.C. Ryle, um bispo inglês do século XVIII, tem uma mensagem chamada Uma Mulher para Ser Relembrada. Ele fala de que essa mulher, a mulher de Ló, a despeito de ter todas as oportunidades que Deus havia dado a ela, preste atenção aqui comigo, olhe para mim, ela estava recebendo a visita de anjos. Você já recebeu visita de anjos na sua casa? Ela recebeu. Ela tinha recebido tudo de Deus, advertências. Olha, saia da cidade para você ser salva. Mas ela viveu e morreu ímpia, impenitente, incrédula e sem a graça de Deus. Aí você deve estar pensando, e J.C. Ryle faz essa relação muito bonita, não é? Era apenas um olhar insignificante, mas só que esse olhar insignificante
J.C. Ryle falava do amor secreto que aquela mulher tinha pelo mundo. O coração dela estava em Sodoma. Você pode estar aqui, amados, só com a sua cabeça, se é que está com a cabeça. Porque tem gente que o coração está em Sodoma, está no mundo. Está aqui só por uma conveniência. Papai e mamãe cobrou uma série de coisas, teve uma brigada hoje aqui, lá em casa. Mas tem gente que é assim, coração no mundo. Ela havia deixado suas paixões para trás, por isso que ela olha para trás. Seus olhos estavam onde estava o seu tesouro. Amados, me permita um exercício de especulação aqui. É especulação, tá ok? Ela deve ter falado, ai, minha geladeira. Ah, meu fogão. Ah, minhas filhas que ficaram lá. A minha casa, minhas posses. Cuidado, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Ela voltou-se para o lugar onde estava o seu tesouro. E a amizade do mundo é inimizade de Deus, Tiago 4,4. E se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, 1 João 2,15. A vinda de Jesus também vai ser assim, amados. Olhe para mim, vai ser decisivo, vai revelar as intenções mais ocultas do coração. Porque você acha que pode me enganar e pode mesmo. Eu sou bobinho. Você acha que pode enganar os seus pais, você pode enganar seu cônjuge, você acha que pode enganar os seus filhos, seus pais, o mundo inteiro, mas você não pode enganar, acorda aí, aquele que sonda as profundezas do coração humano. E você tem hobbies que já se transformaram em ídolos. Você tem amores ocultos. Você tem coisas no armário que você guarda. Fantasias que você usa. A vinda de Cristo será repentina. John Piper, numa devocional que eu me emocionei, mas ele disse o seguinte, ele fez uma relação com o verão, né? Ele diz, olha, Deus faz o verão como um antegozo do céu. Só que você não pode gostar mais do verão do que do próprio Deus. A gente não pode amar mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. E aí John Piper é incrível, né? Se o carteiro lhe traz uma carta de amor do seu noivo, pelo amor de Deus, não vai se apaixonar pelo carteiro, né? Beval, pega, né? Não se apaixone pelo anúncio do filme, a ponto de ficar incapaz de amar a realidade que se aproxima. E ele termina dizendo, Jesus Cristo é o centro revigorante do verão. Ele é preeminente em todas as coisas. Ele é maior do que férias, piquenique, futebol, e futebol é mesmo, longas caminhadas, churrascos. Porque é Ele quem nos convida. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Cara, você precisa de Jesus, e não daquilo que Ele tem para dar. Para com isso. Você acha que Jesus vai mover céus e terra por conta de uma coisa que é para você? Ele até faz isso porque Ele é gracioso demais, mas Ele é o mais precioso para você. Ele tem que ser maior do que o mais belo entre os milhares. Ele é a sua riqueza maior. Se você tem Ele, você tem tudo. E se você tem tudo, mas não tem Ele, na verdade você não tem nada. Essa é a questão. Por isso que na sua vinda, preste atenção, queridão e queridona, caminhando para o fim, será uma vinda seletiva. Tem gente que não gosta disso. Ele fica chateado comigo. Ah, pastor, só vai falar de eleição de novo. Mas é a Bíblia que está falando. É uma seleção, amados. Não adianta, alguns vão e outros não vão. Um será levado, o outro será deixado. Uma será levada, a outra será deixada. O Eugene Peterson, no A Mensagem,
A paráfrase disse assim: olha, naquele dia 2 homens estarão no mesmo barco pescando. Um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando na mesma cozinha. Uma será levada, a outra será deixada. Não adianta. Não adianta. O mundo hoje, amados, está dividido entre ricos e pobres, doutores e iletrados, grandes e pequenos. Mas a verdadeira questão, vamos afunilar a questão? Vamos pensar bem assim? Na verdade, a divisão do mundo entre os que estão salvos e os que são perdidos. Os que estão preparados para se encontrar com Deus e os que não estão preparados. Não importa, amados, a vinda de Cristo vai acontecer, pode acontecer de noite, pode acontecer de dia. Independente do fuso horário, Ele virá. E onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres, ou as águias. Uau! Poxa, Jesus, o que o Senhor quer dizer com isso? Jesus está querendo dizer o seguinte: onde quer que estejam os que estão mortos espiritualmente, aqueles que, a despeito de todas as chances, continuam mortos. Foi pregada a mensagem de vida, mas eles continuam mortos. É triste isso daqui, gente. Se segurem na cadeira porque é feio. Onde estiver o corpo, no grego, onde estiver o cadáver, vão se ajuntar os abutres, as águias. Não adianta, amados. Você pode ter cara de vivo, cheiro de vivo, pode até falar como vivo, mas se você não nasceu de novo, você está morto. Onde estiver o cadáver, Jesus está falando em realidades espirituais, vão se ajuntar os abutres. O diabo vai tomar de assalto aqueles que são dele. Não tem como, amados. Onde estiver os mortos espiritualmente, o juízo final os surpreenderá. Você está falando: misericórdia, Senhor, eu sou teu. Você é dele? Você nasceu de novo? Você precisa nascer de novo. E aí você está vivo. E você não vai passar pela segunda morte. E a morte para você vai ser só física, só vai desintegrar essa carcaça velha. Jesus não vai nem passar um verniz para dar uma melhorada, não. Vai acabar. Ele vai fazer tudo de novo. Agora, quem não nasceu de novo, vai morrer, Hebreus vai dizer isso, a segunda morte. Essa vai ser a morte definitiva. Apocalipse vai dizer. A morte definitiva. O dano, até Apocalipse fala isso, né? O dano da segunda morte. O inferno é para os zumbis espirituais. Não é para a gente que foi declarada filho de Deus. Onde estiver o cadáver, vão se juntar os abutres. Onde estiver o descrente, o morto espiritualmente, o diabo e seus demônios vão se encaminhar deles, vão se encarregar deles. Por isso que um será tomado para Deus e o outro será deixado para os abutres, demônios. Uma será tomada e outra será deixada. O que é terra é terra. O que é carne é carne. O que é espírito é espírito. O que é de Deus é de Deus. O espírito volta a Deus que o deu. E a carne conviverá com a morte eterna. Por fim, Bruce Milne, na sua teologia,
estudando as doutrinas da Bíblia, diz que o que realmente importa, queridão e queridona, é a nossa atitude moral diante de tudo que ouvimos aqui. O que somos, nossa vontade de obedecer ao Senhor e de encorajar outros a obedecer. Bruce Milne fala uma coisa que eu ensino para os meus alunos, quando eu dou aula e chega na parte da doutrina das últimas coisas. Eu sempre falo a mesma coisa. Ensino aquelas teorias milenistas, mas eu sempre falo mais ou menos na direção do Bruce Milne. Nós não devemos tentar criar um esquema detalhado dos acontecimentos dos últimos dias, como que na tentativa de prever a data e a hora da volta de Jesus. Não devemos ser criteriosos, assistir, deixados para trás, 1, 2, 3, 4, 5 mil. Não devemos ficar calculando se a besta vai ser o político tal e tal. É até fácil identificar políticos como bestas. Não temos que ficar também fazendo uma leitura de que a imoralidade do mundo está no nível exacerbado, porque o homem é tão mau que essa imoralidade só está começando. Coisas piores virão. É verdade ou não é? Coisas piores em termos de achincalhamentos imorais virão. Não era para a gente se decepcionar, porque o mundo é ímpio. Então não adianta você ficar com um caderninho anotando. Vai piorar, vai piorar, vai piorar, vai piorar. Mas ao mesmo tempo, Bruce Milne fala isso no seu livro, você também não pode ir para o outro extremo de ignorar os sinais. Você tem que ser um observador. A Bíblia fala que nós devemos vigiar. Há um conflito entre o bem e o mal. E o mal irá acirrar-se antes do fim. A história está aí, a gente precisa ler a história, a gente precisa conhecer. Só que a questão, e Bruce Milne termina com essa frase, o Senhor está preparado para voltar. Só que o momento exato da sua volta pertence à escala perfeita de Deus. É Deus que tem, eu não sei como é que chama aquele caderninho de escala das empresas, né? Mas é Deus que tem lá. Volta de Jesus. Tal dia, tal mês, tal ano. Mas ele virá. Ele virá. Eu não afirmo categoricamente que eu vá ver o meu filho se casar. Se eu vou ver os meus netos, ou o meu neto. Não confio assim. Não sei. Pode ser que o próximo culto nós nem estejamos aqui. Sim ou não? Sim. Eu faço planos de amanhã acordar. Posso não acordar? Hein, Ed? Eu também quero que você acorde, Ed. Mas você pode não acordar? Eu posso. As pessoas aqui. Edemir, o nosso querido irmão Levi, acordou, balbuciou algo para você, e o Senhor o levou. O Tim Keller lutou com câncer a primeira vez. Venceu ontem com 72 anos de idade. O Senhor disse, Tim, volta para casa. Mateus, 2 cliques, por favor. A segunda vinda de Jesus será de modo súbito. Nem sei se o branco ficou legal, acho que vai ter que... Não sei porque não dá para ler, né? Acho que eu teria que colocar o contraste preto, né? A segunda vinda de Jesus será de modo súbito. Lembra quando tinha a Copa do Mundo com a questão da morte súbita, né? Que era um terror, né? Quem fizesse gol na prorrogação, já terminava o jogo. Morte súbita. A vinda de Jesus será de modo súbito. Por mais que tenhamos sinais do fim, ele virá quando for determinado por Deus. Ele virá. Claro que há sinais, amados, mas eu não sei quanto a você, não quero chatear você, mas você não acha que Jesus vai poder dizer na sua soberania, ou é o próprio Deus, né? Porque é Ele que determina. Ô, meu filho, Jesus, eu sei que tem alguns sinais aí, mas vamos fazer o seguinte, agita esses sinais e está na hora de voltar.
Ele pode. Ou não pode? Pode ou não pode, gente? Pode, ué. Ele é Deus. Mateus 24, 44. A hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Você já imaginou? A hora que a gente não está cuidando, a hora que a gente está relaxando e tal, dizendo, Deus, que vitória. Viver nesse mundo é bom demais, aleluia, amém. Ele virá. Ele virá. Nós devemos vigiar. Segundo, grande Mateus, nós temos de estar atentos às referências bíblicas, Noé, Ló e a mulher dele. Uma lição mostra-se central nessas histórias. Temos de estar preparados. Noé pregou. Ele estava preparado com a sua família. Depois teve umas encrencas que aconteceu depois, mas eles estavam preparados para aquele momento. A humanidade não estava. Ló estava preparado com as suas filhas. Também teve algumas encrencas depois. A mulher de Ló não estava. Ela amou as coisas deste mundo. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz. De modo nenhum escaparão. Vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Nós temos que estar preparados, amados. Deixando a última tela, eu quero terminar com o modo como começa o clássico de John Bunyan, O Peregrino. O cristão recebe um livro. Neste livro é-lhe falado a respeito da vinda de Jesus, que causaria, do Senhor, que causaria destruição em toda a cidade da destruição, a cidade das trevas. O cristão, então, aflito, devora esse livro. Olhe para mim, as crianças juniores também, adolescentes, e diz chorando: o que eu vou fazer para ser salvo? O livro conta que quando ele está fazendo essa pergunta, chega um cidadão do lado, é o evangelista, que chega para ele e diz: cristão, por que você está chorando? Ele diz: o cristão diz: eu recebi a notícia, pelo livro que eu tenho nas mãos, de que eu estou condenado à morte. E depois da morte eu vou ser julgado. E eu não creio que eu esteja disposto a passar por essa primeira provação, nem pela segunda. O evangelista então pega na mão do cristão e o dá notícias, boas novas. E diz para ele assim: por que você não está disposto a morrer se essa vida é repleta de tantos males? O cristão diz: porque eu temo que esse fardo que está nas minhas costas me faça afundar para além do túmulo. Eu não estou disposto a ir para a prisão, eu não estou com toda certeza disposto a ser julgado ou condenado à morte. O cristão disse: pensar sobre tais coisas me faz chorar. O evangelista olha para ele e diz assim: cristão, se essa é a tua condição, por que você está parado então? E o cristão diz: porque eu não sei para onde ir. E daí então o evangelista dá a ele um pergaminho que está escrito: fuja da ira vindoura. O cristão lê mais uma vez aquele folheto e pergunta para o evangelista: mas para onde eu devo voar? Para onde eu devo ir? O evangelista então aponta para um vasto campo verdejante e diz assim: você está vendo aquela porta estreita? Aleluia. O homem disse: não. Você está vendo aquela luz resplandecente? E o cristão, meio que absorto, diz assim: eu acredito que sim. E aí,
O evangelista diz: mantenha seus olhos naquela luz. Aleluia. Vá na direção daquela luz. Porque se você for na direção da luz, você vai ver a porta. E quando você avistar a porta e bater nela, lhe será dito o que fazer. Essa alegoria, escrita há tantos anos, para ser preciso, no século XVII, atravessou tantos séculos para comunicar uma verdade muito clara. Olha para mim. A partir dessa mensagem desta noite, se comprometa a manter seus olhos na luz. Não olha para os escândalos dos evangélicos, que tem muitos, tá? Que está pipocando documentários sobre igrejas e seus impérios. Não olha para isso não. Não olha para isso não. Pecador, gente errada, tem em todo lugar, até na igreja. Olha para a luz. Não olha também para o seu sofrimento não, porque o negócio vai apertar, vai ficar ruim, vai ficar estreito, mas você olha para a luz. E quanto mais você olhar para a luz, queridão e queridona, você vai ver a porta. E é uma porta estreita. Se liga na porta estreita, como diriam os jovens. Se liga na porta estreita. E quando você estiver vendo essa porta estreita, estiver bem pertinho dela, porque tem que caminhar, é só você bater. Não precisa espancar a porta, não. Não chega com o pé na porta, não. Você só vai bater. Vai ser a sua hora. E a porta vai abrir. Aleluia. E Apocalipse 3:10 vai se cumprir. Você vai entrar em comunhão com aquele que, na verdade, você o buscava, mas de fato, sempre foi ele que lhe buscou. Sempre foi ele. E aí, será céu. Para mim e para você. Abaixa a cabeça, queridão e queridona. Glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Fale bem do nome do Senhor. Aquele que está voltando para buscar a sua igreja. Não vai buscar Ibacém, não vai buscar a Assembleia de Deus aqui do lado, Ministério Madureira. Não vai buscar a Metodista, lá do Balneário, ou a Wesleyana, aqui do outro lado da Rio Santos. Vai buscar a sua igreja. E todos, nem os loucos errarão o caminho, diz a palavra de Deus. Você está vendo essa luz? Siga a luz. Mantenha os seus olhos na luz. E nós fazemos missões por conta disso. John Piper sempre disse: há missões porque não há adoração. Ainda há povos, tribos e nações que não adoram a Jesus porque não o conhecem. Os músicos irão aqui à frente. A temática desta canção tem a ver com a temática do texto lido. Até que ele venha. Quando a gente fala até que ele venha, nós estamos pressupondo que ele virá. E você fique de pé no lugar que você está, coloque a mão no seu coração e se acerta com Deus, hein? Não estou querendo jogar conversinha para você, não. É verdade que eu estou falando. Conserta com Deus, hein? Porque se ele chegar e voltar,
e não te encontrar preparado, te encontrar com pendências, te encontrar com bobeira, te encontrar afastado, te encontrar no pecado, te encontrar fazendo mimimi, reclamando da vida, murmurando, se indignando com coisa à toa. Para com isso, hein? Reconcilie-se com a igreja de Jesus. Se não é batizado, se batize. Se está afastado há tantos anos, retorne agora. Leva a sério, hein? Se está amasiado, casa. Se está casado, não termina de casar, não separe. Porque a vinda de Jesus está próxima. E nós temos que anunciar isso, né? Os pais devem buscar seus